This conference will now be recorded. Agora sim, acho que estamos em condições de iniciar. Portanto, muito obrigado a todos aqueles que se inscreveram para assistir a esta sessão BIM às quartas da Logic BIM, a distribuidora do Archicad em Portugal. Esta semana resolvemos fazer algo diferente do habitual, portanto, uma sessão temática diferente, mas com um testemunho neste caso, de um utilizador, ou neste caso, de um conjunto de utilizadores, que é um cliente Archicad com alguma dimensão em Portugal. E, portanto, convidámos a Soma Future. Temos hoje aqui connosco a arquiteta Loriane Freire, que é BIM Manager da Soma Future e, portanto, que lida diariamente com esta questão da implementação BIM e da utilização do BIM no dia a dia da empresa. E, portanto, a arquiteta Loriane vai partilhar connosco aqui alguns slides, alguma apresentação sobre como é que o Archicad e a metodologia BIM associada, de certa forma, revolucionaram o processo de trabalho na Soma Future. Para quem ainda não conhece a Soma Future, e de certeza que a arquiteta Loriane vai apresentar, é uma empresa de construção, portanto, de projeto e de construção que atua aqui no mercado da área de Lisboa, portanto, mais no mercado residencial, e que tem projetos de grande dimensão, portanto, no sentido de, isso significa que estamos a falar de fecheiros com grande complexidade, e portanto eu acho que isto é um tema que interessa a todos, como é que o Archicad lida com estas questões de processos complexos, inclusivamente com a integração das especialidades, portanto, dos modelos tridimensionais das especialidades, e, portanto, não vou alongar muito mais, vou dar então a palavra à arquiteta Loriane. Só aqui confirmar que a arquiteta Loriane já consegue partilhar o ecrã e ativar aqui o microfone e já agora a câmera também, se for possível. Estou a aguardar aqui um segundo, a ver que há aqui uma questão técnica, a ver se já conseguimos. Agora sim. Ora bem, a arquiteta Loriane já aqui está, já é aqui a organizadora. Não sei se já conseguimos ouvi-la. Estou? Estou. Olá, ora bem. Tá, ok. Agora está, peço desculpa pelo atraso, temos aqui uns pequenos problemas técnicos. Muito bem. Vou então passar aqui a palavra à arquiteta Loriana. Ela vai então partilhar o ecrã e falar então aqui sobre a experiência do Archicad na Soma Future. Obrigado. Boa tarde, o meu nome é Loriane, trabalho na Soma Future há quase 6 anos. Estive cá desde o início da reformulação do departamento e foi decidido muito rapidamente que o Archicad ia ser a nossa ferramenta de trabalho para tudo o que a empresa, para os projetos que a empresa estava a prever investir, assim dizendo. Hoje vou fazer a apresentação de um desses projetos, do primeiro projeto que a empresa efetivamente fez tudo exclusivamente em Archicad, um projeto com bastante escala. E foi um projeto que aprendemos muito, que errámos muito, que foi sempre tentativa e erro, era para ser projeto piloto do escritório, depois no final do dia já estava lá tanta coisa, uma confusão tão grande que já não dava para ser propriamente um piloto, porque tem muita coisa, assim dizendo. Passou desde uma alteração do loteamento, fez um estudo prévio, fez um licenciamento, fez uma execução, está a fazer acompanhamento de obra e acabou por ser tudo a primeira vez que o departamento, isto num processo em que a empresa estava a crescer, que o departamento cresceu e foi muita coisa em 5 anos e meio. Vou partilhar o ecrã, não sei se posso. Sim, força. Está-se a ver? Tá. Sim. Pronto, o projeto em questão é o City Miraflores.
que é um projeto de referência na nossa empresa. Se forem ao site, muito facilmente encontram a referência ao projeto. É um projeto com loteamento que tem 5 lotes de habitação e 1 lote de comércio e serviços. E vou mostrar o primeiro fecheiro da Archicad, que contém tudo. Ou seja, que contém o terreno total, que, pronto, no fundo é um bocado que está colorido, assim dizendo. O terreno vai por aqui, apanha aqui esta estrada que é a Avenida Carolina Micaelis em Linda a Velha, corta aqui e alberga estes 5 lotes. De momento, este lote aqui já está construído, estes 4 estão em construção e este lote aqui está em estudo e é o lote onde se encontra de momento o stand de vendas, que também fez parte do processo, com uma escala um bocado mais pequena. Nós começámos pela alteração do loteamento, que era um loteamento datado de 2007 e tinha bastantes definições que já estavam datadas, já não eram propriamente atuais. E isso foi a nossa primeira fase e foi um bocado nesse sentido que acabámos por modelar toda a envolvente para conseguirmos perceber as relações entre as 3 vias, as relações na perpendicular depois, as relações aqui deste parque verde e com este edifício que também já está construído, que tem uma altura maior e acaba por ter uma presença muito maior no loteamento. E a partir daqui é que depois acabámos no desenvolvimento dos lotes, pronto, cada um deles. Nos casos, quando eu vou falar dos lotes, vou falar destes 5 de habitação, dado que este aqui atrás está em estudo. Para isto, tivemos uma das primeiras fases, uma das primeiras coisas que definimos no projeto foi efetivamente perceber onde é que nós podíamos otimizar o nosso workflow para evitarmos um trabalho destrutivo e para evitarmos principalmente de fazer sempre a mesma coisa. Então, a primeira fase, antes disso tudo, foi precisamente definir o que é que cada ficheiro ia acabar por albergar. Portanto, o ficheiro que eu estou a mostrar chama-se Todos os Lotes, porque é efetivamente o ficheiro que tem tudo. E temos um ficheiro só com o paisagismo, um ficheiro só com o lote 19, um só com o lote 18, que por si só já tem outros ficheiros lá dentro, um com o lote 21 e 22 e um com o lote 23 e 24. Estes lotes que eu vou... Portanto, este ficheiro é todos os lotes. O paisagismo será... Eu carreguei, está um bocado pesado. O paisagismo será tudo que é esta parte aqui de espaços verdes. Foi num ficheiro à parte para efetivamente conseguirmos trabalhar, porque são ficheiros muito pesados, e tivemos inúmeras reuniões com o Francisco e dizíamos que isto está muito pesado, como é que podemos partir isto, como é que podemos reduzir, que abrimos o 3D, isto demora 1000 anos. Então acabámos por fazer tudo em módulo. Este edifício aqui, que está sozinho, acabou por ser só um fecheiro, e depois temos este fecheiro aqui, que é o 21 e 22, e este é o 23 e 24, e este é o lote 18, e este é o lote 19. Depois disto, depois de termos esta parte toda estruturada, passámos efetivamente para o desenho dos lotes em si. Passámos para a fase de licenciamento, em que trabalhámos nos ficheiros isoladamente e não tivemos grandes constrangimentos nessa fase. A pior parte foi mesmo quando chegámos a projeto de execução e que os ficheiros que já estavam um bocado lentos passaram a ficar cada vez mais lentos. Portanto, tivemos que partir aqui um bocado mais a lógica de pensarmos isto tudo. O que acabámos por fazer, portanto, acabámos por fazer depois outro esquema. Isto para o projeto de execução, porque o projeto de licenciamento acabou por não ter grandes constrangimentos. No fundo, foi percebermos, por exemplo, que plantas é que iam ser comuns, e nisto íamos chamar planta tipo, que plantas é que iam ser comuns para que lotes, de forma a conseguirmos fazer uma distribuição, mas precisávamos de um esquema na mesma para nos orientarmos, até porque nós fomos 4 pessoas constantes no projeto todo, mas caso entrasse mais alguma pessoa para reforçar a equipa, tínhamos que rapidamente conseguir explicar à pessoa como é que isto estava organizado. E acabamos sempre por ter este tipo de esquema que acaba por visualmente ser muito fácil perceber, pronto, o que é que fecheiro tem o quê, o que é que liga a quê, e acaba por ser mais fácil. Portanto, o que acabou por acontecer depois na fase de licenciamento, para além do projeto normal, não houve assim grandes constrangimentos. Ao contrário da execução, daí é que efetivamente os nossos problemas começaram a agravar. Porque
na fase de licenciamento já tínhamos a interoperabilidade feita com os engenheiros, então já tínhamos fecheiros de IFC nos nossos fecheiros para fazer o cruzamento de especialidades. E como não sabíamos bem como é que a coisa funcionava na altura, acabámos por ter, quando vamos a ver, tínhamos uma biblioteca com 5 GB, porque tínhamos todos os fecheiros de especialidades embebidos na biblioteca. Então o fecheiro eventualmente começou a ficar cada vez mais lento. E acabámos por começar a partir daí, partimos daí, ou seja, deixámos de ter os fecheiros de especialidades diretamente no fecheiro, passámos a ter como módulo, deixámos de ter os próprios layouts no próprio fecheiro, também passaram a ser exportação por PMK para ter um fecheiro próprio só para isso, porque no fundo não era só, depois passou a não ser só o facto do próprio modelo estar pesado, a própria documentação estar a pesar, mas é o facto da atualização dos desenhos também estar a demorar muito tempo. E como a própria atualização dos desenhos estava a demorar muito tempo, havia vários desenhos que não conseguíamos sequer exportar, porque quase chegava uma altura que eu decidia parar de atualizar os desenhos e a coisa não correu da melhor forma e acabámos por efetivamente ter que perder algum tempo a pôr os layouts todos no outro fecheiro. Eu vou aqui mostrar. Portanto, isto é um dos fecheiros de uma execução do 23-24, que são do conjunto dos 4 lotes que são iguais. Para a execução acabámos por pôr a cave num fecheiro à parte, pusemos as plantas tipo noutro fecheiro à parte e depois os layouts foi noutro fecheiro à parte ainda. Ou seja, este fecheiro acaba por albergar a junção de tudo e o piso térreo. E facilmente agora, que isto está muito mais leve, conseguimos facilmente navegar pelo fecheiro, ligar planos de corte, se calhar vai ser um bocado ambicioso. Vai ser um bocado ambicioso. Já conseguimos ligar planos de corte e perceber com mais fluidez no workflow onde é que as coisas estão. E isto também serviu e ajudou bastante na parte das especialidades, porque facilmente, nós tendo as especialidades em módulos, também facilmente conseguimos, com as sobreposições gráficas, colocar uma cor para cada especialidade e facilmente conseguimos perceber, por exemplo, se havia troços da AVAC que estavam a colidir com troços de hidráulica. Conseguimos rapidamente perceber, por exemplo, aqui à esquerda, que o gás que estava fora do sítio. Foi uma das dificuldades que tivemos com a equipa de especialidades, foi efetivamente a parte da georreferenciação e do norte, mas acabamos por resolver os nossos problemas, apesar do gás continuar aqui sozinho, abandonado. E acabámos, com esta divisão dos fecheiros, é que acabámos muito mais facilmente por conseguir trabalhar e executar a execução da melhor forma. Mas isto permitiu-nos, efetivamente, o facto de termos o fecheiro assim organizado é o que nos permite hoje conseguir abrir esta vista 3D, conseguir rodar à vontade, tentar perceber, ok, aqui tenho uma bateria de coretes que está aqui a passar, tenho aqui o fecheiro de as canalizações de hidráulica aqui a passar nas varandas e rapidamente acabamos por perceber e cruzar a informação da melhor forma. Depois disto, partimos depois para o próprio fecheiro dos layouts, que não tem absolutamente nada, sem ser todos os layouts que estão aqui, do projeto de execução todos, dos vários mapas, e a partir daqui passou a ser muito mais fácil a exportação dos fecheiros. O que antes demorava um fim de semana a exportar e acabava por não exportar nada, só num formato, passou a exportar em 1h30 para 4 formatos diferentes. E isto tudo com um sistema de PMK, que o Francisco na altura nos explicou, e que foi um bocado difícil perceber a lógica, mas efetivamente depois que percebemos como é que o sistema funcionava, é efetivamente a melhor forma para projetos assim muito, muito grandes. Portanto, e nisto, como estava definido que os lotes eram todos iguais a nível de acabamento, para evitarmos de estarmos a fazer as coisas de uma forma num fecheiro e depois voltarmos a repetir para os outros fecheiros, decidimos criar um fecheiro só para dados. Ou seja, este fecheiro acabava por ser o fecheiro mãe para toda a informação que seria comum a nível de modelação dos 4 fecheiros, fossem materiais de construção, fossem composições, fossem objetos, fossem folhas personalizadas de portas, por exemplo, fossem guardas especiais, porque há uma fase no projeto temos guardas muito altas que demorou algum tempo a modelar, então acabámos por pôr também neste fecheiro para rapidamente conseguirmos ir buscar as coisas. E no fundo este fecheiro aqui acaba por estar em módulo nos fecheiros base,
de forma para ir buscar as coisas. E isto também acaba por diminuir a nossa margem de erro, para evitarmos, por exemplo, de ter um material de construção chamado betão, com determinada superfície, com determinada trama, com determinadas propriedades, no fecheiro dos 23, 24. E depois, no fecheiro do 21, 22, vai-se fazer um material de construção betão igual, mas se calhar a trama já não vai ser igual, se calhar a superfície já não vai ser igual, e acabamos por estar a repetir trabalhos necessariamente. E isto foi uma das coisas, não, tudo neste projeto foi uma aprendizagem, mas agora, com os próximos investimentos da empresa, já sabemos o que é que temos que fazer logo à partida e o que é que pode-se ir adaptando de acordo com as fases de projeto. E, efetivamente, este fecheiro de dados foi crucial na organização depois do resto dos fecheiros. Depois, para além disto, durante este processo, ainda vou mostrar aqui, portanto, esta execução que eu mostrei foi destes 4. E neste lote aqui que já está construído, temos aqui o BIMX, que também fez parte da nossa comunicação, principalmente quando vamos à obra. Começámos a utilizar no projeto do stand de vendas e rapidamente percebemos no potencial do BIMX, porque bastava, eu podia só ir à obra com o telefone, ter lá a aplicação e rapidamente, se o empreiteiro me tivesse alguma dúvida, não me lembro qual é que é o procedimento desta casa de banho, rapidamente íamos ou tinha alguma dúvida no projeto de execução que fosse, como tinha o projeto de execução na minha mão, sem estar impresso, rapidamente conseguia aceder e tirar as dúvidas que serão necessárias, e depois acabámos por levar isso também para o acompanhamento da obra dos lotes. E pronto, no fundo, penso que já todos têm o conhecimento conhecem o BIMX e sabem como é que funciona, mas o facto de conseguirmos primeiro ver as coisas, as modelações em 3D, mas conseguirmos ter aqui toda a estrutura do projeto de execução e rapidamente ver tudo, ou seja, qualquer planta que seja necessário, conseguimos abrir rapidamente, fazer zoom, tirar as dúvidas do que for, e acaba por não haver ali grande margem para... e depois quando chegar ao escritório eu vejo, e depois mando um e-mail e depois a informação meio que se perde. Não, ao menos ali tira-se logo as dúvidas todas e pronto, e acaba por não haver nada por dizer. Acaba por ser um bocado por aí. E isto tudo, pronto, acabou por ser uma aprendizagem em todos os aspectos. E agora, lá está, nos próximos projetos da Soma já vamos conseguir ver isto com outros olhos, a nível da organização do projeto. Também foi interessante, por exemplo, na fase de licenciamento, como também tínhamos a equipa comercial que vendia os apartamentos, foi também importante perceber, por exemplo, a nível de áreas dos apartamentos, como é que eu ia dizer? Foi importante rapidamente conseguirmos dar informação à equipa comercial, principalmente quando eles tinham dúvidas, por exemplo, o T3, qual é a área, os metros quadrados do T3, qual é os metros quadrados da cozinha do T2, por exemplo, rapidamente conseguimos tirar todo o tipo de tabelas para fornecer a equipa comercial com a informação necessária. E eventualmente também entregámos, não vou mostrar neste fecheiro, entregámos também com o licenciamento a propriedade horizontal, que pronto, acabou por ser muito fácil. Podemos gerar aqui uma tabela com todas as frações, em que tipologia é que era e em que andar é que estavam, e fornecer com todas as informações para eles conseguirem vender os apartamentos da melhor forma. Né? Neste caso aqui estamos a ver os T3 aqui deste lado e os T2, são 3 T2 aqui à direita, e conseguimos, ou seja, com todos os recursos do Archicad conseguimos preencher todas as fases de projeto. Neste momento estamos a fazer fichas técnicas de habitação para a licença de utilização do lote 18 que já está construído, e tudo no mesmo software. Eventualmente tudo na versão 25 do Archicad. Acabamos por não ir atualizando, porque foi uma grande dificuldade também. Começámos no fecheiro 23, do 23 passámos para o 24, foi quando começámos a trabalhar em teamwork. Do 24 passámos para o 25 e quando veio o 25 veio uma série de bugs que apareceram no nosso projeto, desde cotas infinitas. Nós abrimos, por exemplo, uma planta e estas cotas que acabam todas aqui, elas estavam todas extrapoladas na folha e nós nunca conseguimos perceber porquê, e para evitar que isso voltasse a acontecer acabámos por nunca mais atualizar nenhuma versão
e ficámos por aqui. E outro dos desafios grandes que tivemos neste projeto foi que portanto, ele começou em 2020 e até meio de 2022 foi todo feito sem teamwork. 2022, 2021, acho que foi 2021. Portanto, 1 ano e meio foi feito em teamwork. A fase de estudo prévio foi toda feita sem teamwork, em que tínhamos efetivamente que falar entre nós e dizer, olha, agora preciso abrir este fecheiro, preciso que feche. E tivemos que nos organizar entre nós com o desafio extra de não estarmos no escritório, porque foi na altura da pandemia e do teletrabalho forçado. Mas acabou por correr muito bem e foi um projeto Covid, assim dizendo, que acabou por ser todo feito. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Bruno. Não é possível falar. Não é possível falar. Não estou com autorização. Tá bem. Mas eu posso dar só um momento. Eu vou pôr aqui também o Bruno como organizador. E o Bruno agora já pode ativar o microfone e a câmera. E eu daqui a pouco já vou no final depois abrir aqui os microfones de todos, para depois todos também podermos falar e colocarem dúvidas ou questões. Eu próprio também tenho algumas dúvidas. Portanto, vamos primeiro ouvir o Bruno, que é o diretor de arquitetura aqui da Soma Future. Pronto. Deixa eu ligar. Obrigado, Francisco. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de mostrar um pouco daquilo que fazemos aqui na Soma. Pronto, eu iria, se calhar, não reincidir nos comentários e tentar desenvolver aquilo que a Loriana já apresentou bem, mas queria falar mais um pouco sobre a estratégia da nossa escolha sobre o software. A Soma, enquanto departamento de arquitetura com autonomia, tem cerca de 6 anos. Nós fazemos parte de uma equipa de uma empresa de construção, da Alvará Classe 9, e temos um departamento já há alguns anos com autonomia para fazer serviços externos e internos. O que é que acontece? Nós começámos com projetos muito pequenos e sem teamwork, sem servidor, começámos do básico. E fomos, ou seja, fomos tendo que evoluir em termos de hardware, de componentes, tivemos que alterar um pouco a nossa estrutura. Fomos aos poucos percebendo que a equipa continuava a crescer e que os projetos, a dimensão e a escala também começavam a crescer, e passámos de licenças standalone que tínhamos e que trabalhávamos, cada um trabalhava no seu fecheiro. Estamos inclusive a trabalhar numa cloud, numa Dropbox, em tempos de Covid. Depois foi inevitável, adquirimos servidor próprio, um servidor dedicado para o BIM, para o Archicad e uma unidade de backup, managed. Pronto. Isto, no fundo, é o nosso hardware aqui na Soma. Foi com alguma lógica de otimização e, acima de tudo, de segurança do trabalho que nós fazíamos e da responsabilidade que estávamos a assumir, porque o projeto sabíamos que não era especulativo, que ia ser construído. Então, o projeto e o seu conteúdo eram muito importantes em termos de salvaguarda daquilo que é o património de ativos da empresa. Nesse sentido, fez-se um investimento, inclusive é um investimento em pessoal, em termos daquilo que são os nossos recursos humanos. A nossa equipa hoje somos 18. Toda a gente que passou aqui na Soma e que está na Soma tem uma formação, tem diferentes até níveis de formação dados pela NDTI, agora BIMlogic. E é esse ou seja, foi essa a preparação que nós tivemos para chegar aqui. Este era o nosso maior projeto. Hoje é um projeto pequeno, é um projeto já pequeno para aquilo que nós estamos a fazer. Estamos com cerca de 3.000 fogos em carteira e em desenvolvimento. Portanto, este que era o monstro deixou de ser. E em termos também de especificações técnicas,
começámos com algumas limitações, com desesperos. Os computadores, se calhar, um número mais fácil que se pode divulgar, que às vezes há muitas dúvidas sobre configurações. Trabalhamos esse sistema, quase todos temos 64 GB de RAM e pouco mais que isso. O, o fechar e a organização dos fechados que a Loriane esteve a explicar, penso que faz parte do crescimento normal até percebermos bem como é que cada equipa pode trabalhar e otimizar. Uh, enquanto responsável, tive sempre uma postura muito pragmática e interessa mais a produção e aquilo que se consegue extrair dessa produção do que propriamente a metodologia que a L'Oréal desenvolveu e implementou aqui na Soma. A verdade, a verdade é que nós usamos o software para todas as fases, desde o planeamento, este projeto específico que estamos a apresentar é o Sítio Miraflores, é, é, é em Oeiras, no Almarjão, fica na Avenida Carolina Micaelis, e são 187 apartamentos, mais um lote onde, onde iremos apresentar um futuro projeto de comércio e de serviços e inclusive sobre o pleonasmo, as obras de urbanização. Portanto, este paisagismo que nós estamos a ver tem uma referência direta a um projeto de umas obras de urbanização, que é um projeto atípico, se calhar, para aquilo que os arquitetos fazem em termos de software, mas as vias, o estacionamento e o paisagismo fazem parte de um projeto que antecede os projetos de arquitetura dos edifícios. Eu também, depois se calhar podemos falar mais se houver perguntas, posso dizer que houve um benefício muito direto com modelação do terreno e com modelação dos edifícios que nos ajudou a compreender erros de projeto que nós estávamos a cometer, a nível de altimetrias, de concordâncias. Foi realmente a modelação integral dos edifícios de ideia envolvente que fez identificar algumas questões que não chegaram a ser erros de projeto, porque nós conseguimos antecipar, porque acabámos por ter que modelar ou construir virtualmente tudo aquilo que nos propomos a construir. Pronto. No fundo é isto. Atualmente também pretendemos que o BMX faça parte de um pacote comercial que os nossos clientes adquirem, ou seja, a ideia é através de uma pen ou de um outro sistema de armazenamento, no ato da compra, da aquisição do apartamento, as pessoas ficam com um cadastro do projeto que vai muito além daquilo que seria uma brochura comercial e as pessoas ficam com o edifício modelado e com as suas frações modeladas, o que, em termos de futuro, nos permite também comercialmente vender a parte da manutenção e do condomínio para que daqui a 10 ou 15 anos as pessoas compreendam onde é que as pluviais andam, onde é que estão as coretes. Portanto, o que nós fizemos vai muito além e não se encerra só num simples projeto de execução. Nós queremos estender o software, aquilo que nós fizemos no Archicad, ao pós-venda. E eu acho que aí o ciclo do projeto não se encerra em 2 anos, o ciclo do projeto mantém-se e passa-se em termos de legado para os proprietários através da plataforma do BMX, onde, onde, onde os sistemas ficam todos identificados e que nós acreditamos que, embora ainda não estejamos a fazer grande bandeira disso em termos comerciais,
acreditamos que daqui a uns anos as pessoas vão perceber que compraram algo que tem muito mais valias do que aquilo que se poderia supor. Mas no fundo, e não querendo simplificar demasiado a intervenção, é isto. O Archicad na Soma hoje faz parte, é a nossa ferramenta principal de desenvolvimento de trabalho e de arquitetura. É um software que nos permite dar resposta, quer a questões diretas e práticas inerentes à prática da arquitetura, mas também a outras que são complementares, como às vendas, à promoção e ao esclarecimento de dúvidas, e como nós levamos o software a sessões de câmara. Portanto, é uma aposta ganha, e até porque nem que seja só pela única razão da segurança com que tem sido recebida pelos diversos elementos que entram na nossa equipa. E é isto. Obrigado. Ora bem, então, muito bem, obrigado aos dois. Portanto, eu vou já de seguida abrir aqui o microfone e o acesso, portanto, a todos participarem. Eu tenho só 2 ou 3 questões, portanto, fui aqui também ouvinte. Vi que uma das questões, e que não é bem uma questão, mas é no fundo uma confirmação, é que o planeamento é essencial. Portanto, em projetos desta dimensão, tem que haver planeamento, e já deu para perceber que houve aqui uma estruturação prévia ao desenvolvimento dos modelos, ou seja, vocês criaram esquemas, organigramas onde mostram qual é que vai ser a estratégia para produzir, porque realmente em projetos de grande dimensão tem que haver este tipo de planeamento, portanto a equipa tem que estar sincronizada, ainda para mais tendo em conta que existe rotatividade por vezes nos elementos da equipa, e, portanto as pessoas que chegam têm que rapidamente inteirar-se e perceber o que é que está a acontecer. Gostava, se fosse possível, só que vocês dessem 2 ou 3 inputs sobre como é que tem sido a utilização, por exemplo, do IFC, quando trabalham com outras equipas, como é que tem sido a integração, como é que tem sido o feedback. E logo de seguida, portanto, vou já aqui abrindo os microfones para quem quiser fazer mais perguntas. Portanto, era basicamente isso, saber como é que tem sido o IFC, porque é uma questão que eu penso que a maior parte das pessoas tem, e tem a curiosidade de saber como é que na prática outros já estão a utilizar o IFC na interoperabilidade com outras equipas. Esse foi sem dúvida um desafio muito grande. Pronto, lá está, nós também não sabíamos bem, era a primeira vez, também não sabíamos bem o que é que. Não é que não sabíamos o que é que estávamos a fazer, mas é a primeira vez e na teoria funciona sempre de outra forma diferente do que na prática. E pronto, basicamente nós começámos por exportar o IFC para a equipa de engenharia. Eles importaram eles trabalhavam com Revit, portanto importavam para o Revit. Depois, quando nós recebemos os deles, a primeira vez que pusemos no local foi o fecheiro do lote 18, portanto ficou no sítio, não houve assim grande problema, e percebemos rapidamente que, ok, nós não podemos mexer aqui nisto, não conseguimos, por exemplo, mudar as layers. E entretanto, mudar as layers, hoje em dia já percebemos que não é suposto sequer isso ser feito, é mesmo quando vem um modelo IFC não podemos mexer em nada, porque é o suposto, também não gostamos que as equipas de especialidades mexam nos nossos projetos, ou nos nossos elementos, ou o que for. E o que inicialmente colocámos diretamente nos nossos ficheiros, rapidamente percebemos que se calhar não seria má ideia colocarmos um módulo, ou seja, agruparmos o fecheiro num módulo e esse módulo ir para dentro depois do fecheiro do lote 18 base ou dos lotes 20 base. Porque a partir daí nós conseguíamos pôr uma cor só para aquele fecheiro em específico. E dessa forma também conseguíamos, lá está, mudar o vegetal. Porque uma das coisas que nós não gostávamos era quando importávamos, depois contaminava o fecheiro com vegetais que não eram nossos, com materiais de construção que não eram nossos, com superfícies, com tramas, que acabou por tornou-se um bocado caótico, porque entretanto já tínhamos três linhas iguais tracejadas, com a mesma informação, mas com nomes diferentes. Tínhamos 3 tipos de aços diferentes, que um deles até parecia azul clarinho, porque vinha das informações do IFC das especialidades. E eventualmente acabou por ficar assim, acabámos por trabalhar assim e tentar fechar os olhos a esses atributos indesejáveis,
Mas, e pronto, e inseríamos depois no nosso fecheiro. E trabalhámos e fazíamos o que tínhamos a fazer. E, aliás, esta vista aqui é precisamente com isto. No fundo, o que acabamos aqui por ter é que se eu selecionar, eu tive que selecionar uma coisa rápida, rapidamente olhamos para isto, nós aqui internamente já sabemos que o vermelho é a estrutura, que o azul é a hidráulica, que o laranja é a AVAC e que o amarelo, que estava fora do sítio, é gás. Mas pronto, no fundo é aqui, ou seja, tínhamos aqui um vegetal que é engenharia e FC hidráulica, pronto, e daqui não havia dúvidas, fazíamos tudo no mesmo layer. Hoje Exatamente, em dia, e até estando num módulo à parte, portanto num hotlink, caso houvesse atualizações desse modelo das possibilidades, no fundo vocês só tinham que atualizar o link e não exatamente, tinham que eu fazer abria mais outro nada. fecheiro, eu abria outro fecheiro e punha para lá o novo, atualizava aqui, às vezes saía um bocadinho fora do sítio, depois já tinha que mandar e-mail para eles voltarem. Depois eu não percebia bem o que é que acontecia com a referenciação, que ele saía um bocado do sítio, ou a rotação mudava. Pronto, coisas. Entretanto, hoje já temos os tradutores IFC bem mapeados, já temos definido no template que o aço que vier vai para o material de construção aço que temos já pré-definido, que os vegetais já vão previamente para vegetais pré-definidos por nós, ou seja, já evitamos de ter um fecheiro módulo só com essa informação. Mas também ainda só testámos uma vez. Não quer dizer que só testámos uma vez, porque só desde que mapeámos isso ainda só tivemos um projeto com estruturas assim em IFC. Não quer dizer que 2 para amanhã ainda assim não prefira pôr o fecheiro com módulo, nem que seja para garantir que efetivamente não se mexe nos fecheiros. Exato, essa parte é que é exato. mais importante, é que não haja toques acidentais no que não é nosso. Depois aquilo vai para a obra e diz, não, mas o da AVAC não estava aqui a passar nada aqui, não sei onde é que foram buscar essa informação. Não, está aqui na arquitetura, depois é um bico de obra, não vale a pena sequer. Muito bem, muito obrigado pela apresentação portanto, já agora para quem também esteve na Tectónica, a Soma Future também participou na Tectónica connosco, fez então uma apresentação também sobre a sua experiência com a Archicado, que nós voltamos a agradecer. A partir de agora, portanto, eu já ativei os microfones e as câmaras, portanto, já podem, eventualmente, quem quiser ligar e colocar questões. O chat também já está ativo, portanto, força. Portanto, eu penso que primeiro é o colega Paulo Carrasqueira. Olá, boa tarde. Tudo bem? Viva, Antes de mais, parabéns pela vossa aplicação do Archicad, da aplicação e nesta interoperabilidade. Eu tenho apenas uma questão de resumo. Estamos aqui bem a falar que existe um ficheiro que engloba tudo. Paulo, desculpe, não dá para ouvir muito bem. Eu pelo menos não estou a conseguir ouvir. Está a ouvir melhor? Não. Está melhor? Não. Não? Então. Eu vou colocar se calhar a mensagem no chat. Não sei se agora está bom. Agora só viu. Tá bom. Pronto, a minha questão tem a ver com o esquema que apresentaram, e eu já tinha tentado fazer uma coisa do género. Se bem resumo, existe um fecheiro global que apenas tem os PMKs, não é? Que faz a publicação dos layouts, o antigo Plotmaker, e todas as vistas são retiradas de ficheiros. Neste caso, um ficheiro conjunto, e esse ficheiro por si só tem depois modos associados a objetos que faz loteamento. É isso? Foi esse o sistema que usaram? Sim. Pronto. Sim, tudo. Okay. Por exemplo, muito rapidamente, os fecheiros, os mapas de casas de banho e de cozinhas, como tinham sido feitos neste fecheiro, esses PMK já foram exportados diretamente daqui. Já não passámos daqui para este fecheiro base e daqui para aqui, porque não valia a pena. Então acabámos por passar diretamente daqui. Isso foi mais fácil. Okay. Sim, estou a perceber. Pronto. Basicamente, agora foi um bocadinho rápido, não consegui apanhar tudo. Não, é normal, mas acho que está muito interessante e depois tem prática é mesmo um desafio em todas as fases, que ele também batalha um bocadinho para fazer o mesmo. Parabéns e boa continuação. Obrigado pela apresentação. Obrigado. Ora, temos aqui mais um colega, Gonçalo Santos, por favor. Olá, boa tarde. Eu não sei se me conseguem ouvir. Sim. Pronto, eu tenho duas questões. Eu vou começar pela última. O fecheiro BMX que vocês têm, que depois é utilizado para vendas e etc. Eu percebi que tem o edifício modelado em 3D, mas depois também tem acesso a todos os layouts das plantas, etc., cortes. Vocês então voltaram a condensar tudo para a extração desse ficheiro, é isso? Porque, tendo em conta a vossa estrutura prévia de separação por exemplo, dos layouts que está unicamente num fecheiro,
como é que isso depois se condensa tudo na prática? É assim, este fecheiro aqui específico, pronto, isto já foi invenção minha, na verdade, porque eu tendo um fecheiro só para layout, eu tendo este fecheiro, eu tenho o publicador do BMX aqui, Certo. e tenho as peças escritas e as peças desenhadas, mas não dá, ou pelo menos no Archicad 25 não dá, não sei se entretanto no 28 já dá, não consigo pôr a vista 3D em PMK para colocar aqui. O que é que eu fiz? O que eu fiz foi guardar o fecheiro, eu guardei um fecheiro, guardei uma cópia no meu ambiente de trabalho, pus para lá os layouts todos e tirei o BIMX a partir deste, do meu ambiente de trabalho, para conseguir ter o 3D e as vistas todas, mas demorou efetivamente imenso tempo. Ainda assim demorou imenso tempo. Porque lá está, o 3D também... Exportou os PMKs dos layouts e depois pôs neste, é isso? Não. Eu daqui deste fecheiro, está em Timor, eu guardei uma cópia para o computador. Certo. E neste fecheiro, pronto, limpei um bocadinho para a exportação também não durar 1000 anos. Claro. Pus todos os layouts e importei-os para este fecheiro e todos os layouts que estão aqui importei-os para este fecheiro e foi a partir daqui, ou seja, não voltei a pôr os layouts todos, vim aqui ao organizador. Sim. Pronto, fui pelo organizador, só passei os layouts todos, ou seja, eu tive que ter na mesma o fecheiro dos layouts aberto porque ele para atualizar os desenhos aqui, para ele exportar, ele tinha que atualizar os desenhos. Portanto, eu vim aqui, disse que queria ir buscar as informações, por exemplo, aqui aos layouts. E depois daqui e depois daqui já pus aqui as pastas daqui já pus, portanto, depois cheguei aqui e já daqui passei daqui para aqui e foi a partir daqui que eu exportei, mas porque o fecheiro está partido e os layouts estão no fecheiro à parte, porque se não acontecer nós exportamos diretamente do próprio fecheiro e inclusive até costumamos ter uma pasta com os renders e pronto, depois já vai um pacote um bocado mais completo. Não sei se respondi à pergunta. Sim, respondeu perfeitamente. Depois a outra pergunta que eu tinha era também, segundo o vosso esquema, vocês têm um fecheiro dos dados. Eu também gostava de perceber bem a lógica, porque eu também passei por um projeto que era de grandes dimensões e nós também tivemos de dividir o mesmo em várias partes, só que esta questão aqui dos dados realmente foi um problema que não ficou resolvida, pelo menos no nosso lado. E vocês então criaram um fecheiro, queria que explicasse melhor esse fecheiro dos dados. Então, é um fecheiro sozinho, completamente limpo, que tem uma amostra, portanto, tem várias paredes e cada parede é uma amostra de material de construção. E depois tem isso tudo duplicado para ter as composições todas. Acho que até só tem as composições. E depois os materiais que precisei pôr à parte é que foram postos à parte. Depois tem uma parte que tem eu acho que até posso abrir o fecheiro, penso que não deve estar muito pesado. Depois tem uma parte que tem, por exemplo, modelações que foram precisas, seja painéis de porta personalizados, seja, por exemplo, nós aqui nestes 2 lotes temos uma guarda muito alta que teve ali uma parte que teve que ser modelada, então deixámos essa modelação e todos os elementos que são comuns aos 5 lotes e que são comuns ao projeto todo, que foi inserido aqui neste piso. Peço desculpa. Foi depois inserido aqui como módulo. Ou seja, vamos supor que eu começo o projeto de execução com 30 materiais de construção. Começo a minha execução e percebo que rapidamente desses 30 materiais passaram a 40, por exemplo. E à medida que fui fazendo a execução do 18, fui lá pondo esses materiais para eu, quando chegar à execução de um dos lotes 20, já ter esses materiais todos criados e não ter que, das duas uma, ou abrir outro fecheiro para ir buscar, que pode dar problema, ou então evitar ter os 2 fecheiros abertos ou criar de novo. Acaba por ser um bocado mais rápido e acabamos por fazer esse trabalho só uma vez. Ok, percebi. Sempre que houvesse adição de novos materiais, iam ao fecheiro de dados e depois atualizavam o módulo e ele, nos fecheiros do lote 18 e do 20, 21, etc, ele atualizava com a nova informação. É isso então. Exatamente, pronto. Eu tenho aqui, por exemplo, está rodado porque nós temos o fecheiro rodado e está virado para o zero. Pronto, temos aqui um conjunto de carpintarias e cantarias, soleiras, temos tudo o que é comum. As linhas, materiais de construção, aqui com a indicação onde é que eles estão. Os separadores, pronto, depois tudo o que é da nossa gestão depois dos fecheiros, as paredes núcleo, temos aqui isto tudo, sempre que há uma alteração, parece atualizar o módulo, portanto, acaba por ser é um gestor geral, assim certo.
Sim, E evita-se depois a exportação, certo? Exatamente, depois a parte boa é, por exemplo, temos um revestimento 01, que é, por exemplo, tinta branca. Se esse revestimento 01 passar a ser tinta amarela, eu vou alterar aqui. Altero aqui nos dados e evitar a ir lote a lote, fecheiro a fecheiro, alterar tudo. Pronto, demora muito mais tempo. Ao menos assim só altero num sítio que depois vai alimentar os outros fecheiros todos. Percebi. Obrigado. Fica esclarecido. Muito obrigado. Ora bem, vamos então aqui a mais participantes. Não sei quem quererá agora de seguida colocar alguma questão. Ora bem, temos aqui uma questão, aliás, temos duas questões no chat de colegas que não têm acesso ao microfone. Portanto, há uma questão relacionada provavelmente com aquela questão da importação dos IFCs através dos módulos, que é a seguinte: olá, boa tarde, mas o código de construção não vem balizar estas questões dos layers. Não sei se a Loriane quer responder. Eu tenho a ideia que o código de construção ainda não foi publicado, mas não sei se esta questão dos layers será incluído, porque, por exemplo, o Revit não trabalha com layers, tenho ideia. Exatamente, não está standardizado. Pois, portanto, não creio que será... Acho que essa questão do mapeamento depois para as leis é mais para a organização interna, para evitarmos, por exemplo, o Revit, quando importa layers, importa, por exemplo, as paredes, e depois importa sempre um layer para os vazios, para fazer os vazios, para fazer as subtrações. Eu quis organizar um pouco isso. Foi só um bocado essa questão. Muito bem. Temos aqui uma outra questão do arquiteto António Pina, da Concepsis. Boa tarde, estou a ver-vos sem câmara nem microfone e queria perguntar se também usa o Archicad para fazer as medições dos projetos. Essa posso responder. Ora bem. Nós não queremos isso. Não queremos porque, como vocês podem ver ou podem perceber em termos de escala, grandes. São projetos muito grandes e gostamos de ficar dormir descansados à noite e somos arquitetos, é verdade que o software o faz, mas a esta escala precisamos de garantias, e essas garantias são as pessoas com quem nós trabalhamos. Portanto, facilitou-nos em termos de medições, para antecipar, para confirmar. Chegámos inclusive há aqui histórias engraçadas em que o projeto foi medido e nós verificámos que havia sanitas a mais nas medições, metros quadrados de revestimento a mais, ou seja, serviu mais até para controlar o trabalho dos medidores. Mas a assinatura, entre aspas, da responsabilidade da medição recai sempre sobre um técnico que só faz isso. Temos ambição de melhorar a forma como modelamos para poder extrair cada vez mais dados, mas em termos de estratégia, o futuro passa sempre por entregar a um gabinete de medições externo, da mesma forma que nós entregamos as especialidades a entidades externas, porque existem aqui fatores que são mais importantes do que o software consegue ou não consegue fazer. Existe aqui outro tipo de questões que eu acho que falam mais alto. E isto é a minha experiência enquanto coordenador. Nós, a arquitetura e quem faz a coordenação, às vezes tem um caráter demasiado impositivo que empurra ao erro de outras especialidades. E nós defendemos que os nossos colegas, que não são colegas têm outras especialidades, têm que ter autonomia e com essa autonomia responsabilidade perante o trabalho que apresentam. Nós não queremos condicionar o resultado do trabalho deles. Nós queremos ter apenas as boas e as más notícias quando elas têm que chegar. E às vezes temos que rever projetos, temos que fazer alterações, mas é por aí.
Essa é a razão pela qual nós não usamos, não extraímos as medições deste modelo, mas ao mesmo tempo de não querendo fugir à pergunta, conseguimos verificar as medições que nos estavam a ser dadas. Pronto. Pois, a pergunta seguinte que vem no seguimento desta, do arquiteto António Pina, até é se exporta o projeto, ou seja, o modelo, para quem vai fazer as medições. Portanto, não sei se chegam a tirar partido, ou seja, internamente já percebi que sim, porque vocês depois validam a medição, mas se eles utilizam o vosso modelo para fazer a medição, ou se têm outra metodologia de trabalho. Os engenheiros? Neste caso, a equipa que faz as medições. Não, eles usam em formato normal, eles fazem medições em CAD. Ok, Não é muito nada. bem. Muito bem. Está aqui uma pergunta depois de engenharias. Os engenheiros usam o modelo de arquitetura, sim. Quando os portamos em IFC, não sei se está. Quando os portamos em IFC, eles usam o modelo de arquitetura, sim. Nós portamos em IFC para eles e eles usam. Portanto, a compatibilização entre todas as equipas é feita em OpenBeam, portanto em IFC. Só aqui a questão da extração das quantidades é que é não diretamente a partir do modelo, mas através dos desenhos que saem do modelo. Portanto, e vocês, no fundo, utilizam o modelo para ir verificando e ir controlando aquilo que vai-vos sendo vá lá, oferecido em termos de quantidades. Sim, inclusive numa questão que é paralela à parte das medições, mas que não é só, que vai um pouco mais além, tem a ver com o desperdício. Nós conseguimos, através do nosso modelo, calcular a taxa de desperdício que temos em diferentes materiais, nomeadamente nos cerâmicos. Isso, esse é trabalho nosso. É trabalho nosso porque já fizemos até contra-verificação. Tivemos uma experiência neste projeto em que, pronto, isto depois é fácil atirar facas durante as fases de obra. Os nervos andam sempre muito altos e houve uma altura em que alguém disse que estávamos com taxas de desperdício de 50% de material e nós tínhamos feito o desenho, a referência dada pela marca era 15 a 20%, que seria normal. Nós sabíamos que estávamos a 10%, estávamos bem dentro da baliza e foi fácil fazer uma demonstração de que não existia esse desperdício. Ok. Muito bem. Então vamos ver aqui mais uma pergunta. E ainda relacionado, e se conseguiram trabalhar bem com engenharias a usar outro software? Portanto, a Lorena aqui falou no Revit. Eu não sei se além do Revit mais algum foi utilizado noutra equipa, mas foi essencialmente com o Revit, certo? Foi, mas eu também gostava e já tive a oportunidade de falar contigo, Francisco, quando estivemos na feira. Eu gostava também de desmistificar aqui a minha prática, o que eu vejo dos diversos gabinetes de engenharia, é que o Revit acima de tudo, serve para a modelação. Depois cada especialidade tem modelos de cálculo e às vezes o modelo de cálculo é um Excel. Portanto, nós temos uma ideia de como as coisas podem ser feitas e depois na prática são ferramentas básicas e rudimentares. Há softwares específicos, eu não domino, mas há softwares específicos de cálculo de estruturas, como todos sabem, e são esses próprios softwares que também fazem exportação em IFCs e que têm compatibilidade com Archicad e com Revit e por aí fora. Portanto, nós, quando contratamos as especialidades, faz sempre sentido perguntar e controlar o software com que vamos colaborar. Aliás, essa é das maiores aprendizagens que temos, é a definição de regras antes de começar o jogo, porque o que aconteceu aqui no City, saltámos um pouco essa parte em que nós negociámos, contratualizámos tudo e depois recomeçámos a trabalhar, mas não havia regras. A Loriane poderá falar um pouco melhor sobre isso do que eu, mas eu tenho memória que o IFC no 2024,
ainda não comunicava muito bem entre Revit e Archicad, e depois isso com as versões evoluiu. Mas eu acho que acho que o mais importante, Francisco, é nós definirmos regras antes de começarmos a trabalhar. Isso é muito importante. Pode não ser um caderno de encargos muito grande, mas uma conversa de como é que as equipas vão colaborar, como é que há a troca de fecheiros, para que e-mails é que é feito, qual é a frequência, como é que se procede com alterações. E isso é a maior aprendizagem que nós levamos, se calhar, de trabalhar com os engenheiros e com os diferentes tipos de fecheiros. Mas nós estamos preparados para receber desde CADs, IFCs, o que for. Ok, muito bem. Ora bem, há aqui... Deixa-me só aqui acrescentar uma coisa. Eu acho que a maior dificuldade que tivemos aqui na parte dos IFCs da interoperabilidade foi precisamente a localização dos fecheiros e muitas vezes a rotação. Como tínhamos várias rotações aliás, e nós próprios no fecheiro, até descobrirmos um truque muito especial, nós próprios tratámos de trabalhar com uma rotação, por exemplo, vou dizer os números ao calhas, mas eu trabalhava com 123,14 e o meu colega do lado trabalhava com 123,13, por exemplo. E às vezes, pronto, que era uma micro-rotação que acabámos de fazer de forma manual e quando descobrimos que estava a fazer isso de uma forma um bocado mais precisa, começámos sempre a usar isso e a partir daí esse problema deixou de acontecer. Mas variava quem exportava o IFC para os engenheiros. Ou seja, se eu exportava, essa micro-rotação já podia trazer algum tipo de problema. E quando chegámos à fase de execução, partilhámos inclusive um IFC aos engenheiros com um poço de elevador já referenciado com pontos de coordenadas para conseguirmos efetivamente ter tudo no mesmo sítio e conseguirmos que as coisas quedassem no sítio correto, porque já estávamos em fase de execução, já requeriam um load um bocado mais alto e efetivamente as coisas tinham que bater certo porque a seguir à execução vinha a obra e nós sabíamos, lá está, que ia ser construído. Isso foi uma das dificuldades maiores que tivemos. Hoje em dia já definimos que temos uma grelha que não mexe do sítio e o ponto A1 é o ponto de referência para toda a gente. E a partir daí não há... o ponto está já referenciado e a partir daí não há invenções, assim dizendo. Ou seja, todos os erros que tivemos neste projeto, para os futuros, acabámos sempre por aprender com eles e melhorar. Bem, há aqui uma questão do Jorge Feio também. Boa tarde. Era sobre essa questão da georreferenciação. A vossa georreferenciação é uma georreferenciação ao nível da topografia existente ou é um ponto que vocês escolhem, sei lá, ponto 00 do Archicad, vamos supor, que é igual para todos? Porque eu noto aqui nos meus trabalhos que às vezes acontece, eu geralmente faço a georreferenciação em termos topográficos e o projeto vai parar para trás de só oposto, não é? Em relação ao ponto zero. E o que é que acontece? Há algumas coisas estranhas que poderão acontecer no Archicad, nomeadamente no 3D. E isso tem a ver com o afastamento do projeto em relação ao ponto zero. Pronto, essa era uma questão. Não sei se Consegues mostrar? Ou seja, queria tentar perceber se a georreferenciação vocês usam, que tipo de... Então, assim, este projeto também, como tem vários lotes, não é o melhor exemplo, mas tanto que lá está, isto também foi uma das aprendizagens. Nós temos o ponto de origem aqui, porque nós definimos aqui neste fecheiro todos os lotes que o nosso ponto de origem era aqui deste lado. Ou seja, mas o que nós fazemos atualmente é, a partir do levantamento topográfico, escolhemos um dos pontos de referência que têm as coordenadas e pomos a origem aí. Normalmente, o ponto normalmente é o do canto inferior esquerdo. E fica definido que o canto inferior esquerdo do levantamento topográfico é onde está o nosso zero do Archicad. E essas coordenadas que lá estão, é as coordenadas que nós vamos colocar aqui. Exatamente, sim. E a partir daí, ou seja, pronto, este fecheiro ele está um bocado longe da origem, mas nós hoje em dia, se for num projeto novo, o nosso levantamento está aqui e a nossa origem vai estar sempre aqui.
Ok. E assim trabalhamos sempre perto da origem. Porque eventualmente, antes de vir a georreferenciação do Archicad, nós trabalhávamos muito longe da origem. E efetivamente tivemos tramas que estavam já com uma geometria um bocado estranha, assim Porque dizer. mesmo em termos de licenciamento, as câmaras exigem a georreferenciação, não é? E para bater tudo certo lá com as plantas deles, que eles obrigam também agora a comprar uma planta topográfica. Isso é uma nova coisa aqui do Eiras. E para os projetos. A outra coisa tinha a ver com o vosso fecheiro de dados. O vosso fecheiro de dados, segundo eu percebi, é um fecheiro que vocês têm em 3D todas as composições, é isso? Sim, sim. Ou seja, vocês põem lá tudo no piso 0 ou no piso que for. É assim, esse fecheiro é um fecheiro muito simples. Lá está, é isso, ele está no piso 0, temos lá tudo. Eu abri o fecheiro, mas ele, como tenho 2 ecrãs, eu estou a partilhar o ecrã do meu, deve ter aberto no outro ecrã. Mas eu vou abrir aqui outra vez. Temos aqui. Ai, alguém me fez um favor. Pronto, temos aqui o fecheiro dos dados que. Pronto, lá está, tenho aqui dados e eu não consigo ler o que é que está. Modulações. Pronto, e aqui no fecheiro dos dados tenho aqui tudo. Ou seja, tem aqui paredes de acabamento, revestimento 01, 02, 03, portanto perdeu aqui alguma informação. Por exemplo, aqui no Rev 02 temos vários Rev 02 porque acaba por ser a variação da própria composição. Seja por uma cola, seja uma espessura, seja o que for. Eu vamos ter aqui uma amostra de tudo. Em paredes, em lajes, o que for. Eu prefiro paredes, ocupa menos espaço. Temos aqui uma amostra de tudo. Inclusive das linhas, porque lá está, com 300 mil IFCs que fomos incluindo, chegámos a uma fase de execução, tínhamos todos os atributos muito descontrolados e foi um trabalho de limpeza que tivemos que fazer para conseguir avançar de forma um bocado mais sustentável, porque realmente estava a ser muito confuso e a equipa estava a crescer e iam entrar novas pessoas e as pessoas perguntavam, mas usa o tracejado, mas qual dos tracejados? Porque estão aqui 5. Então tivemos que efetivamente fazer aqui uma limpeza um bocado grande. Mas no fundo é um bocado isso, é ter uma amostra de tudo. Fica numa layer auxiliar, que é para depois não aparecer. Depois, por exemplo, no BIMX, se eu quiser extrair a vista 3D, tenho que ir lá às definições dizer para não pôr este piso. Não vai aparecer depois, um bocado chato. Mas pronto, no fundo, este aqui é material sólido. Este aqui eu já tenho aqui o Imperco. Tenho aqui todos estes materiais, eu tenho-os todos aqui. Aqui, pronto, tem estes separadores. Os materiais que não estão nas composições, acabei por pô-los aqui, pois eu já fiz isso há algum tempo, por isso é que também não estou. E vocês também põem portas e janelas e objetos e. Ou é só em termos de paredes? Também usam objetos e portas e janelas ou não? Aqui é tudo o que for comum para todos para dois fecheiros. Por exemplo, basta ser comum em 2 fecheiros que já vem para aqui para o fecheiro dos dados. Por exemplo, aqui temos estas modulações desta porta. Isto aqui, por exemplo, é uma porta é a porta de entrada que íamos pôr numa guarda que tivemos para modular. Então já ficava aqui, porque depois se é preciso fazer uma alteração, não queremos apagar a modulação original. Depois pode ser preciso uma alteração e vamos ter que modular outra vez. Mas eu também não queria que ela ficasse perdida no fecheiro. Porque depois, é a porta que está no 23-24. Mas onde é que está? Em que piso é que está? Acaba por ser, mesmo assim, é um fecheiro com... Está tudo lá. Já agora eu tenho só aqui uma questão, ou seja, este fecheiro de dados é um fecheiro à parte do template. É um fecheiro onde vocês vão buscar, ou seja, todos têm aberto este fecheiro e vão com a pipeta ou fazem, por exemplo, copy-paste. Como é que costumam importar estes dados? Não, este fecheiro é só para este projeto. Ok. Este fecheiro é só para este projeto. Não quer dizer que se calhar com os próximos projetos grandes que venham que não seja um comum para todos. Mas aqui neste caso foi só para este projeto. E ele é inserido em módulo nos fecheiros. Então se eu precisar de alterar, eu só altero aqui e depois atualizo o módulo. Portanto, tem aqui mais coisas, injetores das piscinas, por exemplo, temos aqui tudo. Aqui isto é uma porta de uma arrecadação, temos aqui a modelar as ventilações e acabamos por ter aqui tudo. É como se fosse uma biblioteca? Pois é, uma biblioteca. Não? Pode ser, sim, pode ser. Sim, é assim, se eu tivesse, na altura não, porque já tínhamos, por exemplo, as cozinhas desenhadas, já tínhamos as casas bem desenhadas, mas se calhar se eu tivesse que fazer isso de raiz, se calhar começava por aqui, sim, porque já tinha tudo programado, não tinha que estar a programar uma sanita para vários fecheiros, por exemplo. Se calhar punha logo aqui, sim.
E vocês agora que iniciarem outro projeto, Este fecheiro vai entrar logo na... este fecheiro entra também? Logo, sim. Independentemente de usarem ou não estes materiais, não é? É assim, os materiais eventualmente acabarão... Por exemplo, os materiais que vêm no template não os vou colocar aqui, porque à partida já lá estão, o template é comum. Aqui a única questão foi que o template que tínhamos não estava de todo otimizado, então fomos desenvolvendo o template que nós temos hoje na empresa foi muito a ir buscar ao que está aqui. Então, como foi um trabalho que foi sendo desenvolvido, acabámos por ter que organizar um bocado a casa. Agora, se num dos fecheiros, por exemplo, temos dois edifícios diferentes, haverá um fecheiro de dados, haverá sim, mas só com materiais de construção que não estejam pré-definidos no template, que sejam necessários por algum motivo que não estejam. Um template também não tem tudo. É só para esses casos. Este aqui está um bocado mais completo, porque efetivamente foi um desenvolvimento, mas à partida um fecheiro de dados, se calhar não precisa assim de tanta informação. Pode ter para a organização, nem que seja para saber, ok, destas impermeabilizações, qual é que eu tenho que usar, pode ser, pode definir aqui. É mesmo uma questão da organização do trabalho. Por exemplo, se calhar, para fazer um mapa de acabamentos, para evitar de estar a pôr a mesma informação, por exemplo, em 3 ou 4 ficheiros, se calhar poria aqui todos os equipamentos para já ter as descrições todas postas, para evitar de depois estar a mudar entre ficheiros. Só que aqui, neste caso, fizemos o mapa de acabamentos logo na revisão 0 do projeto de execução e este ficheiro foi desenvolvido para a revisão 2, porque efetivamente percebemos que estava uma grande confusão. Okay. E agora só para terminar, eu também tenho sempre dificuldade aqui, quando exporto para o AutoCAD, aqui é um pesadelo. As pessoas queixam-se sempre, é uma chatice. E eu acabo sempre por perder imenso tempo para limpar desenhos e fecheiros. E imagino num projeto desta dimensão que isto é capaz de ser uma coisa um bocado difícil, sei lá, porque o tradutor tem as suas limitações, não é? Jorge, uma pergunta. És arquiteto? Sou. Olha, eu tenho... eu vou dar uma resposta mais bruta e a Loriane uma resposta mais técnica. Eu passei anos da minha vida a fazer desenhos bonitos, como nós arquitetos gostamos de fazer, para depois vê-los devolvidos em layer única, cinzento, por uma especialidade em que se perdia a informação toda e que explodem, em que a arquitetura, as tramas iam todas explodidas para um layer único da arquitetura, tudo cinzento, e pensar que cada especialidade faz isso, não é? E eu, quando volto a importar, a receber as especialidades, tenho uma confusão gigante. E isso era em AutoCAD, de AutoCAD para AutoCAD. Portanto, eu acho que a exportação, Loriane, como irá aprofundar, eu acho que está melhor, está bem melhor do que já esteve em tempos, mas acho que as pessoas têm que ter noção que são softwares diferentes, vão ter que sempre arranjar pontos de comunicação, mas é uma constante da vida, não é? Isso faz parte. Acho que é extremamente irritante a pessoa receber projetos de execução de engenheiros que trabalham em AutoCAD, que ainda não trabalham em Revit, etc. E a pessoa, por muito que forneça o fecheiro CAD e um PDF fidedigno para eles verem que... E depois, de repente, aparecem escadas que não deveriam aparecer porque lá estão, mas porque aquilo isto, como é por camadas, não é? Nós funcionamos por camadas. E depois aparece um projeto de execução da parte deles pronto a entregar na Câmara e aparecem coisas estranhas. É um pesadelo. E se eu não faço essa limpeza antes, eles não sei, têm ali... É uma chatice, mas pronto, tenho tido esses problemas. Eu acho que houve alguma pelo menos com a equipa de engenharia que tínhamos aqui no escritório, a partir do momento em que eles viam no AutoCAD deles, por exemplo, parede exterior, caneta 14, por exemplo,
Aquele facto de estar lá a caneta 14 era porque aquilo vinha do archicad e isto é uma confusão, isto não funciona e por aí fora. E efetivamente tivemos que começar a mexer um bocado aqui no tradutor e deixou de haver problemas a partir do momento em que eu descobri aqui nos vegetais que aqui na parte do criar vegetais de acordo com por só vegetais archicad e não adicionar o número de caneta. A partir daqui os engenheiros deixaram de entrar um bocado em pânico quando viam ali o caneta, Porque deixaram, pronto, lá está, para eles deixou de ser complicado. Mas tivemos aqui alguns, muitas vezes a dizer, os vossos fecheiros vêm do archicado, tudo vem uma confusão, eu não consigo trabalhar naquilo. Pronto, e aí é que fomos um bocado explorando aqui esta questão do tradutor. Pronto, eventualmente lá conseguimos fazer-lhes a vontade e acabámos por não, porque eles queriam que nós exportássemos para o AutoCAD, que nós fizéssemos o trabalho de limpeza para lhes mandar a eles. Pronto, então acabámos por aqui otimizar o tradutor. Não é este, pronto, como o meu computador entretanto foi alterado, não tenho aqui o tradutor mas tenho ali no computador, mas faz parte também do template, da aprendizagem, do template e tem que lá estar. Ok, olha, obrigado e parabéns, está bem? Obrigado. Ora bem, não sei se mais algo. Há aqui uma questão pertinente do colega Gonçalo Santos, ainda sobre a questão da interoperabilidade. Se a validação, portanto, os chamados os clashes, portanto, os conflitos entre as especialidades, se vocês, no fundo, verificavam esse processo de forma manual dentro do Archicad ou se utilizaram outra aplicação, por exemplo, o Solibri ou outra aplicação do género. Portanto, como é que fizeram essa validação entre especialidades? O Solibri usávamos mais para, por exemplo, perceber como é que os engenheiros iam ver o nosso fecheiro, para confirmar que as coisas estavam lá, que as informações necessárias estavam lá. Mas acabámos por fazer sempre tudo no Archicad, como uma administração da empresa gostava de ver o modelo, com as especialidades todas, nós, como inevitavelmente tínhamos que pôr os fecheiros dentro do nosso modelo, acabámos por usar o Collision Detection, ou o próprio motor, a própria ferramenta do Archicad para detecção de colisão, acabámos foi o que usámos. Como tínhamos inevitavelmente colocar o fecheiro lá, era o que utilizávamos. O Solibri era só mesmo para ver, para confirmar como é que saía o modelo, saía branco, saía mais leve, estava muito pesado, porque tivemos engenheiros que ficaram a dizer que o nosso IFC estava muito pesado e que não conseguiam trabalhar nele, então pronto, tivemos que arranjar a forma de o aligeirar e acabámos por usar o Solibri para tentar perceber como é que eles iam ver o modelo. Muito bem. Ora bem, eu acho que pelo menos aqui no chat já não há mais questões. Eu não sei se entretanto alguém quer fazer algum último comentário antes de fecharmos aqui a sessão. Posso? O Paulo, sim, força, Paulo. Olá. Eu só queria acrescentar, houve aqui alguém que falou de um código de trabalho, ao mesmo tempo estava a falar de missões. Já tive a oportunidade de trabalhar num projeto semelhante em que tinha vários fecheiros divididos, também por problemas de tamanho. E o que acontecia era que na altura, não foi em Portugal, eu tinha possibilidade de fazer medições no Archicad, mas para estas medições era como nós fazemos em AutoCAD. E eram introduzidas num programa específico de medições que tinha o próprio acoplado um código de trabalho. Ou seja, eu estava a fazer um lançamento, uma medição de isolamento térmico, eu tinha os artigos que eu desenvolvia, que eu especificava, e seguia o código de trabalho e usava o Archicad para fazer medições. Não medições automáticas, mas isso permitia-me introduzir as medições todas integrais e, no fundo, depois dizer o que está com o Bruno, que eu podia acrescentar um fator de reserva, uma percentagem, podia dos 5% aos 10%, relativamente ao tamanho da obra, porque nem sempre as indicações que temos dos fornecedores, ou seja, de mosaico ou assim, funcionam, porque isso depende da escala da obra e quando chega ao fim o que importa é quanto se paga e quanto é que foi gasto, mas permite-nos ter esse controle. O que se torna muito difícil de obras muito grandes, conseguir fazer partir as medições do Archicad. Eu penso que isso poderá vir no futuro com um código de trabalho, mas tal como tivemos com o Simplex, isso também vai ser afinado talvez daqui a 20 anos. Posso estar na prática. E pronto, não tenho nada a dizer, obrigado por tudo. Obrigado. E parabéns, boa tarde a todos. Ora bem, então pronto, eu vou, se calhar, vou rematar e fechar então, fechar a sessão. Portanto, mais uma vez eu quero agradecer em primeiro lugar à Soma Future pela disponibilidade e pela partilha aqui de conhecimento, de informação.
Agradecer também a todos aqueles que se interessaram pela apresentação e se inscreveram. E, portanto, informar que iremos depois disponibilizar a gravação desta sessão para todos aqueles que queiram ver ou partilhar com outros interessados. Faremos mais algumas apresentações deste género ao longo do ano. Temos também, para todos aqueles que já nos conhecem e trabalham connosco, as nossas sessões temáticas sempre às quartas-feiras, sessões de dúvidas ou com temas muito específicos. Portanto, inscrevam-se, apareçam, partilhem, passem a palavra, dúvidas, questões, estamos por aqui. E, portanto, obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, mais uma vez. Obrigada. E obrigado pelo convite, Francisco. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Muito obrigado.